Olá pessoal, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas ao Cinematório Café, podcast do site Cinematório. Eu sou Renato Silveira. Oi, eu sou Kel Gomes. Neste episódio nós conversamos com a diretora Úrsula Roselli sobre o filme Abre Alas, primeiro longa dirigido por ela. Filmado em Belo Horizonte, o documentário é um retrato sensível sobre experiências femininas e se propõe como espaço de escuta e acolhida de 7 mulheres, entre 53 e 85 anos de idade, para que elas contem as histórias de suas vidas. Em Abre Alas, a Úrsula trabalha com variações de um mesmo cenário, composto por espelhos que multiplicam e revelam as muitas facetas dessas mulheres vindas de diferentes contextos socioeconômicos. Diante da câmera, elas compartilham vivências, revisitam escolhas e, por vezes, arriscam até confissões. Premiado no Femina 2025, Festival Internacional de Cinema Feminino, Abre Alas é produzido pela Úrsula e pela Simone Martins por meio da Sanar Produções, com distribuição da Embaúba Filmes. A fotografia é da Jenny Cardoso, a direção de arte é da Rimena Procópio e a montagem é da Beatriz Pomar. O filme entrou em cartaz nos cinemas em 11 de dezembro de 2025, em um momento em que o Brasil enfrenta um aumento alarmante da violência contra as mulheres. Um novo dado do Conselho Nacional de Justiça diz que acontece um feminicídio a cada 44 minutos no nosso país. Olha só. Manifestações massivas sobre o assunto tomaram as ruas de várias cidades brasileiras poucos dias antes do lançamento do documentário. Assim, é bem interessante pensar como que o filme nasce como esse gesto de escuta e de cuidado, mas ele também se mostra uma forma de resistência, de memória coletiva de mulheres e de reivindicação do direito à vida. Pois é, Kel, o filme já seria necessário por si só, mas este é um momento mais do que oportuno para conhecermos as histórias das mulheres que a Úrsula entrevista. Bora então ouvir a nossa conversa com ela? Lembrando que os assuntos abordados no podcast estão divididos em capítulos. As marcações de tempo em que cada tópico entra estão listadas na descrição do episódio. Em primeiro lugar, Úrsula, parabéns pelo filme e muito obrigado pela oportunidade de conversar com você sobre a realização dele. A gente quer começar pelo básico, né? Como que surgiu a ideia de fazer o Abre Alas e qual que foi a sua principal motivação para realizá-lo? Eu que agradeço, muito bom conversar com vocês. Eu costumo dizer, assim, desde que eu comecei a chegar nos finalmente, né, de já ter uma matéria fílmica para trabalhar, eu comecei a pensar nisso, assim, onde será que eu comecei com esse filme? E eu tenho pensado que esse filme, a ideia dele, de alguma maneira, ela antecede o momento em que eu coloquei ela no papel, sabe? Acho que a Kel possivelmente vai concordar comigo, assim, acho que qualquer trabalho criativo que a gente faz, acho que não necessariamente só mulheres, né, mas que tem esse foco meio político por trás, em alguma medida aquilo começa antes da gente decidir, né? Mas eu tenho um marco assim temporal que para mim é muito claro, que está meio assim, são 3 elementos que eu consigo mapear assim numa janela de tempo bastante comprida, assim, que eu fiquei com aquilo na cabeça até o momento em que eu escrevi. Acho que é um cacuete meu, sabe? Geralmente eu crio as coisas na minha cabeça, depois eu coloco no papel. Mas o primeiro foi quando meu filho nasceu, ele está com 10 anos, e eu comecei a observar que é natural, eu acho, né? Em geral, quando nós temos o privilégio de ter uma rede de apoio, né, a gente fica numa convivência muito extrema, né, com essa rede de apoio. E eu comecei a perceber assim que minha mãe, a minha sogra na época, minhas tias, elas entraram numa onda estranha que assim parecia que tudo que eu estava vivendo rebatia nelas de uma maneira reflexiva mesmo, e elas começavam a toda hora justificar alguma coisa, assim. Eu estava fazendo amamentação exclusiva, aí ficava minha mãe, porque só te amamentei 1 mês, e aí ficava justificando, sabe assim,
E aí eu comecei a observar, falar assim, gente, que engraçado, né? Como que nessa experiência, talvez radical, né, de que uma mulher pode viver, uma mulher cis, né? É, como que esse entorno se transforma. Paralelo a isso, eu dava aula de cinema na UNA, né? E convivia com jovens ali entre 18 e 25 anos. E bem naquela, era uma bolha, né? Era o Instituto de Artes, enfim, era uma bolha muito específica ali. E sabe assim, era um grupo, eu começava a observar, não necessariamente um grupo, mas todas as minhas alunas, eu percebia que quando elas, assim, descortinava a coisa da teoria feminista para elas, elas entravam num trem-bala, assim, sabe? Tudo ao mesmo tempo agora, uma agitação e ao mesmo tempo uma raiva, uma revolta que é natural dessa descoberta, né? E aí quando eu começava a fazer essa ponte entre o que eu estava vivendo na minha vida doméstica e o que eu estava vivendo no trabalho, eu falava, gente, tem um abismo aí, estranho. Porque tudo que eu via as jovens pleitearem e falarem e de alguma forma existe uma expectativa, né, de que elas estão sendo compreendidas nos seus pleitos ali, me parecia o avesso do que eu via com mulheres do lado de cá, assim. Paralelo a isso também, veio 2018, né, essa cisão radical do Brasil. Eu escrevi o projeto no final do primeiro ano do Bolsonaro, né, eu fui aprovada em dezembro de 19. Eu confesso que eu tenho orgulho, porque o filme chamava Mulher Feminista, e no auge de uma ancine muito complexa, eu passei, assim, apanhei igual gente grande lá dentro, mas rolou. Eu lembro que quando eu estava escrevendo o projeto, eu fiz muitas pesquisas, eu li muita coisa, e no meio das minhas pesquisas eu achei, eu não me recordo de qual meio de pesquisa que era, mas tinha saído uma averiguação um pouquinho entre o primeiro e o segundo turno, que dizia, eu acho que era setembro de 2018, assim, que dizia que 60% das intenções de voto no Bolsonaro naquele momento eram de mulheres acima de 60 anos. E eu lembro que isso bateu em mim porque eu fui fazendo um quebra-cabeça, assim, sabe? Infelizmente, eu tenho uma família materna muito bolsonarista, hoje em dia, graças a Deus, não tanto, mas naquela época era. E eu comecei a pensar nisso, sabe, assim, onde que está esse endosso, né, de um governo tão hostil, né, tão anti-mulheres. E aí isso me assustava, assim, sabe, de onde vem isso? Essa identificação, né, com uma figura masculina tão austera e tal. E aí eu acho que nesse tráfego que eu fui criando na minha cabeça, também fiquei pensando, né, como que as mulheres dessa faixa etária do filme são tão pouco representadas, né, no cinema. O cinema documentário nem se fala, né? E aí eu falei, poxa, essas mulheres me parece que elas carregam, assim, coisas que elas foram resignando, foram colocando para dentro. E eu fiquei curiosa, sabe, assim. E aí o filme nasce desse desejo de falar com gerações acima da minha. Um desejo também, essa inquietação, né? Tipo, de entender, né? Essa faixa etária. E sobre as mulheres em si, as personagens, né? Como que você chegou até elas, né? Cada uma delas, porque cada uma tem, né? Uma história incrível, um jeito de se apresentar também, que é muito único. Então eu queria entender como que você chegou a essas 7 mulheres. Eu tive assim, era um propósito um pouco atrevido, e no início eu tinha um pouco de receio disso, porque desde o início eu sabia que eu queria 2 mulheres trans, e não só uma, e eu sabia que eu queria diferenças, assim, de classe, de condição socioeconômica, enfim. E eu tinha um certo receio quando eu pensava nisso, porque eu falava, gente, será que eu vou conseguir colocar ali no mesmo campo semântico, sei lá, uma mulher preta periférica e uma mulher branca de elite? Como é que eu vou fazer essa ponte, né? Eram coisas que eu me questionava. Eu criei um método bastante inspirado no Eduardo Coutinho, né? Muita coisa ali é assumidamente inspirada, que foi muito... Eu estudei o jogo de cena no mestrado, e, enfim, é um filme que eu acho que eu sei as falas de cor,
e ele fez um anúncio, né? Ele fez um anúncio na época numa revista carioca e num jornal. E eu, sem esse estofo, né, para fazer um anúncio, eu puxei essa ideia, né? Eu criei uma artezinha falando que eu estava buscando mulheres acima de 55 anos para falar sobre o que elas calaram na vida num filme documentário. E aí divulguei no meu Instagram, saí distribuindo no WhatsApp, algumas pessoas da equipe também divulgaram. E esse método me trouxe, acho que foram 2 ou 3 personagens. A Heloísa, né, que canta Abre Alas, ela já era minha personagem mesmo antes de eu pensar no filme, porque ela foi minha aluna e ela era figurinha carimbada lá no Cine Humberto Mauro, né? Então eu conheço ela há mais de 10 anos, que eu convivo, enfim. E teve um dia que a gente foi num velório de um segurança do Cine Humberto Mauro, e na hora que a gente estava subindo com o cortejo para o enterro, ela me contou da história da filha. E com uma lucidez absurda, assim. E isso ficou gravado, sabe? Não sei se eu tenho meio que uma mentalidade meio de escritora, assim. Eu lembro onde a gente estava, sabe? Quando ela foi me falando aquilo. Tem muitos anos isso. E essa história ficou. Então, ela foi a primeira que eu pensei para o filme. A Dora, ela veio porque ela fez um curta-metragem com um rapaz que indicou ela para a gente, que respondeu o anúncio. A Regina é filha de uma ex-aluna minha. Foi muito interessante, porque assim, até eu ir à casa dela, eu não sabia que ela era mãe dessa ex-aluna. E depois essa ex-aluna me contou que lembrava um dia que na aula de documentário eu falei que eu tinha uma ideia de um filme, que lá atrás ela já imaginava que a mãe tinha que ser personagem. Assim, sabe umas coisas... eu sempre tive um pouco essa sensação, e sempre falei isso muito na aula de documentário, que eu acho que esse é um campo cinematográfico que, se a gente abrir, ele permite alguns milagres, assim. Tem umas coisas que elas vão funcionando. Então, acho que foi meio orgânica a maneira como elas foram aparecendo, sabe? 3 foram indicadas, né? Eu tive uma dificuldade de encontrar a Lorena e a Valquíria, porque, infelizmente, a gente vive numa realidade que mulheres trans têm uma expectativa de vida de 35 anos, né? Então, encontrar uma mulher trans de mais de 50 foi um desafio. E acho que foi isso, assim, foram 3 indicadas. A Regina, acho que eu falei de todas, e a Silvana foi muito curioso também. A Silvana é a que tem a cooperativa de reciclagem. Um pai de santo de um terreiro que eu frequento me indicou a sócia da Silvana. Porque no final das contas eu tinha 10 mulheres, assim, o primeiro grupo. E eu fui na cooperativa conversar com a sócia da Silvana, que tem uma história absolutamente cortante também. E ela passava o tempo inteiro da conversa falando: eu tenho que te apresentar a Silvana que tem que ser a personagem desse filme, é ela que tem que falar com você. E aí no final da nossa conversa ela chamou a Silvana. E aí a gente conversou, sei lá, 5 minutos, eu perguntei se ela importaria de eu voltar, né, para conversar com ela. E ela foi uma revelação, assim, porque de todas ela tinha um pânico de câmera, sabe? Ela falava para baixo, tremia o corpo todo, e chegou lá no filme, ela desagou de um jeito muito impressionante, assim. Cinema, né? Essas coisas, essas sementinhas mágicas, assim, que geralmente quando a gente está em entrevistas, assim, com diversos cineastas, sempre tem um momento em que esse assunto surge, assim, da magia do cinema, da feitura dos filmes, assim, como que as coisas vão fluindo de uma maneira que você nem consegue explicar direito, assim, isso eu acho muito lindo, né? E você já adiantou um pouco da próxima pergunta, que é justamente sobre esse número de mulheres, né, que tem no filme, se era o que você tinha em mente desde o início, se teve alguma que você queria muito ter incluído, mas não conseguiu, ou se teve alguma que você não pensava em ter no filme a princípio, mas que acabou entrando, porque é aquilo, né? O filme ele vai se revelando à medida que você vai fazendo, e na montagem, então, né, para o documentário, isso é uma parte fundamental, né? Como que as coisas vão se desdobrando. Então, eu queria saber um pouquinho disso, das personagens, se alguma ficou de fora, se você incluiu outra depois no meio do processo. Isso é um desafio muito complexo, né? Porque
acho que tem uma coisa na arte que, ao mesmo tempo que é bonita, é um pouco cruel, né? Porque, em alguma medida, a gente tem que vislumbrar se aquela pessoa, com todas as aspas, funciona, né, diante da câmera, né? Se ela vai dar liga, se ela vai falar, né? E eu não sabia, né? Eu tinha conversado com elas gravando por celular. Algumas coisas foram definidoras para mim. Assim. Quando eu cheguei em 10, que eu tinha conversado com 10 mulheres, foi até uma pessoa da equipe que falou, acho melhor separar, porque depois vai ser difícil escolher. E aí eu falei, realmente. E foi dificílimo, porque as outras 3, assim, sabe aquela coisa, é muito doido isso, você coloca uma, aí daqui a pouco você tira e volta, aí você fala, não, mas essa aqui não pode ficar de fora. Na realidade, foi uma escolha de Sofia, assim, porque as outras 3 com certeza teriam sido incríveis também. Não teve um elemento específico que me fez incluir ou excluir, sabe? Foi uma coisa que eu fiz com muita ajuda da equipe de pesquisa. Eu tive 3 mulheres incríveis na pesquisa comigo. Eu dei para elas, né, as 10 gravações e elas tiveram um tempo ali para ficar degustando aquilo e tal, até a gente encontrar. E elas me ajudaram. O número é um pouco cabalístico, que eu fechei em 7. É um filme que tem, né, muita referência de religião afro-brasileira. Eu não sou filha de santo, mas eu tenho uma conexão muito grande, tanto com a Umbanda quanto com o Candomblé, e eu sou absolutamente devota de Exu. E o número de Exu é 7, meu filho nasceu dia 7/7, então teve um negócio meio espiritualista, assim, sabe? Que na hora que eu tava lá nesse quebra-cabeça maluco, eu falei, tem que ser 7. O que também foi um desafio, né? Porque eu não queria fazer um documentário que ele tivesse aquela coisa de, tipo assim, o discurso acima do corpo. Eu queria que elas tivessem tempo em cena. Eu não queria fazer um quebra-cabeça, assim, sei lá, uma fala de maternidade, corta para outra falando de maternidade, né? Eu queria que elas tivessem blocos mesmo, que elas pudessem falar. E essa foi uma escolha complexa, né? Que acaba que é um filme de 1h48. É difícil, né? É difícil encaixar em festival, é difícil encaixar em grade de cinema, enfim. Então foram todos esses elementos, eu acho, mas eu não me recordo se teve alguma que entrou, depois saiu, assim. Eu lembro que ficou uma coisa quase num post-it, assim, sabe? A gente tentando imaginar. E você estava comentando, né, sobre a Valquíria e a Lorena, né, dessas experiências trans, e que são muito distintas, né, mas ambas transformadoras. E aí eu fiquei achando interessante, assim, porque a Valquíria, ela se sente autorizada bem mais tarde na vida, enquanto que a Lorena, ela traz uma outra perspectiva, uma outra experiência, que é de poder viver sua identidade desde mais cedo, né? Então, como que você pensou esse contraste nessa dramaturgia documental que você fez? Ou se, como você está dizendo também, né, tem muito dessa fluidez, né, da construção do filme? Olha que interessante. Quando eu escrevi o projeto, eu tive alguns desafios, né? Quando eu escrevi o projeto, foi uma questão. A gente vai escrever que tem mulheres trans num filme que chama Mulher Feminista e Correu o Risco de Não Passar. O nosso mundo é cruel a esse ponto, né? E eu sempre soube o que eu queria. E naquela época, eu queria a Nick Lima, que foi, não sei se vocês conhecem, né? Ela foi talvez a travesti mais notória de Belo Horizonte, né? E ela faleceu 2 anos depois que eu passei no edital. E olha como é que a vida é curiosa. Eu não tive um grupo de mulheres trans para escolher, né? Apareceu a Lorena, apareceu a Valquíria por indicações. E eu sempre quis ter mais de uma, porque eu acho que seria talvez um recurso muito simplista, simplório, assim, colocar uma mulher trans, que ela já entraria numa chave de diferença, e acho que caberia a ela, talvez, representar um todo que não seria verdadeiro, porque elas são múltiplas, né? E talvez, sim, por esse elemento de magia que a gente está falando, eu encontrei, elas se conheciam, elas são amigas, assim, apesar de atuarem em frentes diferentes, elas já se conheciam. E para mim foi muito interessante, assim, encontrar esse contraste, porque
existe um contraste entre elas, mas existem atravessamentos, né? Porque a Lorena, ela teve, digamos assim, ela teve um núcleo familiar amoroso que permitiu que ela se expressasse aos 12 anos, e que ela pudesse ser quem ela é aos 12 anos. No entanto, ela morava numa cidade do interior, onde ela mesma diz, né, que ela não ia conseguir emprego, que haveria uma hostilidade muito grande com ela, e ela teve que ir para, infelizmente, um caminho que é quase o caminho invariável, né, de mulheres trans, que é a prostituição. Então, assim, ela tem essa complexidade, né? Ela é muito amada dentro de casa, mas ela precisou muito cedo ajudar a família, enfim. Já a Valquíria vem de um lugar, assim, com bastante conservador, né? E ela precisou, de fato, performar uma heteronormatividade por 40 anos, o que é excruciante, né? Assim, se a gente for parar para pensar. Ela fala isso no filme, né? Que teve que arrumar uma mulher que parecia masculina. Acho que ela não, essa parte da fala dela não entrou no filme, não. Mas ela me disse, né? Que teve que buscar uma mulher que tivesse traços masculinos para ela tentar se sentir menos, talvez, aviltada, sabe? Nessa troca, nessa relação, enfim. E isso é muito duro. Tem uma diferença que é muito marcante nas duas também, que é o seguinte: a Lorena tem uma atuação muito forte na Câmara, ela está acostumada com essa coisa de falar em público e tal. A Valquíria também está. A Valquíria, por muitos anos, foi líder comunitária no Conjunto Taquaril, mas ela tem acho que esse lugar da dor para ela coloca ela num silêncio, sabe? E isso foi difícil no set, porque ela foi a primeira que eu conversei de todas e ela ficou muito calada. E acho que esse foi mais um ensinamento de Eduardo Coutinho, assim, porque acho que o silêncio tem que ser sustentado. Não só pelo filme ter essa temática, mas eu acho que ali tem uma dimensão até meio psicanalítica, né? O que ela não diz também comunica, né? Isso para mim foi muito impressionante nas duas, assim. A Lorena tem uma verborragia que é mais natural. Ela não me pareceu em momento algum incomodada com a presença da câmera. E a Valquíria, desde que eu a conhecia, eu fui no Taquaril, eu fui na associação que ela trabalhava, mesmo com a gravação no celular, quando eu apertava o play, ela ficava mais travada, assim. E ela, na vida, no contato pessoal, ela é completamente outra pessoa, sabe? Então, acho que acabou que isso foi gerando esse equilíbrio mesmo, sabe? Da gente entender que são figuras diferentes como todos nós, né? Assim, eu nunca quis que elas ficassem num lugar nem frágil, nem estigmatizado, sabe? Acho que funcionou. Certeza, Úrsula. E mesmo sendo esse filme de depoimentos, né, há um cuidado muito peculiar na direção, tanto em como a câmera é posicionada e os ângulos que você escolhe mostrar, quanto na própria direção de arte, né, na concepção do cenário com os espelhos e todos aqueles detalhes. E a escolha pelos espelhos, eu achei particularmente interessante, queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Isso foi a primeira coisa que eu escrevi no projeto. Eu tenho até um desenho que a diretora de arte fez para mim no computador. Assim, eu sabia duas coisas sobre esse cenário. Uma até antecede a questão dos espelhos, que é mais conceitual. Eu não queria que elas estivessem nos espaços que elas convivem naturalmente. Porque eu queria tirar esse elemento que também é muito comum, né, num certo documentário mais clássico, que é essa coisa de ficar sempre construindo associações, né? Sei lá, o exemplo que eu dou sempre é a personagem fala que é devota de Nossa Senhora, a câmera vai lá, pega a imagem de Nossa Senhora dela. Eu não queria isso de saída, mas nesse filme eu não queria por um motivo político. Porque a gente, né, eu estou falando de silenciamento, estou falando de coisa que elas guardaram, e com certeza os seus lugares, né, de vida também guardam elementos castradores, né? Então, por isso que eu quis criar um cenário no projeto, eu até chamei de bunker, falei que eu queria um bunker para a gente poder se ouvir. E a primeira coisa que eu coloquei foram os espelhos.
Tem vários motivos, assim. Tem numa dimensão mais simbólica, porque eu sabia, e isso tem se confirmado nas sessões públicas que já aconteceram no filme, que haveria muita identificação com uma ou mais mulheres. Então eu queria que esses espelhos de alguma maneira dissessem para a gente que são 7 mulheres, 8 comigo, mas que em alguma medida são várias outras, né, que não estão ali. Por outro lado, eu queria, aí talvez um pouco mais meu lado cabeçudo de trabalhar com documentário, de estudar documentário há muitos anos, eu queria essa revelação do dispositivo, entendeu? Assim, que a equipe passasse atrás, que, né, tem uma cena que eu nem sei se as pessoas percebem, que a Steel entra assim tem um espelho que dá para ver ela entrando, tirando a foto e saindo. Enfim, eu queria que essas coisas... também já vi o filme 200 vezes, né? Isso ficou na minha cabeça. Mas eu queria que isso aparecesse. Teve alguém que eu vi passar, eu percebi, porque eu também ficava de olho nos espelhos, assim, exatamente por conta disso, desses pequenos flagras do que está acontecendo no entorno. E aí eu lembro de ter visto a pessoa. Só não deu para perceber que era a fotógrafa Steel, assim. A fotógrafa, ela aparece num espelho que está pendurado. É bem sutil. Ela entra no quadro e sai. Dá para ver a bolinha do flash, assim. Mas eu queria também que de algo... É claro, né, gente? Vocês sabem disso tanto quanto eu, né? Tem muita coisa que a gente fica conjecturando que tá na gente, depois vai para o mundo e né, assim, assim que funciona. Mas eu queria muito que essa dimensão dos dispositivos ficasse explícita, sabe? Porque, assim, ali é cinema, é documentário, mas é cinema. E que, em alguma medida, a gente sabe, né, o tanto essas 2 semanas terríveis que a gente está vivendo aí, né, que essa coisa do feminicídio está sendo muito mais divulgada. Não sei nem se piorou ou se ela está sendo mais divulgada, mas eu queria, de alguma maneira, dizer que é isso. Assim, é preciso a gente criar um espaço controlado, artístico, com traços quase ficcionais, para que a gente, de fato, possa falar. Então, e acho que o terceiro elemento do espelho é porque eu queria também essa coisa de tirar o meu protagonismo. Eu não queria ter um contraplano, eu queria ficar na margem. Eu sou a única que não usa lapela, foi intencional. Eu queria minha voz mais baixa. É isso, sim. Tem seu caderninho, que eu achei também um detalhe bem interessante. Né, um detalhe assim de processo mesmo, sabe? De quem está genuinamente interessado, pesquisando. Então eu achei bem legal, assim. E também como vão se formando quadros dentro do quadro, né? Sim. Uhum. Isso fica muito, muito interessante para a gente pensar sobre as personagens em si. E aí a gente também tem as cenas entre os depoimentos, né? Aquelas performances artísticas que são muito bonitas também. Nossa, eu, gostei muito, assim, como que elas amarram, né? Um depoimento ao outro, como que traz essa dimensão de coletivo também. Isso é muito importante, né? E aí eu queria entender de você, assim, como que essas cenas surgiram do filme, né? Como que foi esse processo de montar essas cenas e se teve a participação delas na criação dessas cenas, né? No pensar em como fazer isso. Tinha uma coisa que para mim era importante, que era entender que, assim, obviamente, a ideia de dar voz, de romper com silenciamentos, ela é a pontinha do iceberg, né? Assim, óbvio que eu não daria conta de compreender, né, um todo que essas mulheres poderiam representar. E eu sabia, assim, que 2 coisas eu acho que me levam para a performance. Um desejo de ir para além da palavra. Né? Assim, é um documentário que ele é assumidamente mais ensaístico mesmo. Então, assim, era importante esse depoimento, era importante a concretude desse conteúdo. Mas, ao mesmo tempo, eu queria que tivesse um certo jorro de vida, sabe? Até porque elas são mulheres que trazem para o seu próprio discurso lugares de superação, né? Tem. Então, assim, eu queria
as performances têm um pouco essa coisa também meio utópica minha, de querer oferecer para elas o que o cinema pode ter de melhor, sabe assim? Para além dessa coisa do plano médio, delas falando, enfim, eu queria que elas pudessem experimentar o que aquele dispositivo tem para dar para elas, que de alguma forma está para além dessa dimensão mais criteriosa, mais sistematizada, né, do discurso. Elas, assim, cada performance teve um grau assim de participação delas. Eu fui pensando nessas performances no durante. Eu tive uma ajuda muito preciosa da diretora de arte, assim, ela deu ideias maravilhosas, trouxe referências maravilhosas. Tem muitas coisas artísticas que foram sugestões dela, assim, que a gente foi criando junto. E foram coisas que eu fui pensando assim, a partir do momento que eu as encontrei na casa delas, e também nos depoimentos, porque a primeira semana foi dos depoimentos e as performances foram todas concentradas na segunda semana de filmagem. Então, por exemplo, como eu comentei com vocês, a Silvana, quando ela falou do trauma que ela viveu, né, da experiência como doméstica, ela tem muita dificuldade de falar disso. Né, assim, no nosso encontro ela contou coisas horríveis, assim, ela apanhou de patrão, ela só podia comer resto de comida, era um negócio de um grau de violência, assim, absolutamente primitivo. E como eu notei, ela tem uma coisa também, porque a Copersole, que é a cooperativa dela, vive indo jornalista lá, né? Então, assim, ela tinha uma relação com a câmera já, mas que era num lugar de uma certa hostilidade. Sabe essa coisa de um repórter que está fazendo uma matéria, que já liga a câmera, que já chega? E quando ela ficava falando comigo assim, não sei se eu quero participar, não sei se vai dar certo. Isso lá na Copersole. E aí, no final da nossa conversa, eu perguntei para ela, eu falei, como é que é para você quando chegam jornalistas aqui? E ela me disse isso, ela falou, eles nem pedem para ligar a câmera, para a gente tal. E eu falei com ela, olha, o que eu desejo fazer é o oposto disso. Só que como ela tinha essa insegurança, eu achava que poderia ser interessante ela fazer a performance com uma outra mulher. E a Dora, que faz a performance com ela, a Dora tem trabalhado como atriz, né? Agora, na idade adulta, ela fez alguns curtas. Então eu pensei, poxa, a Dora vai ser a que vai ter desenvoltura para puxar a Silvana se ela travar. E aí, assim, fomos pensando uma série de coisas, né? Assim, algumas referenciadas nesse universo da reciclagem e tal. Mas quando eu conversei com a Dora, ela fala muito em violência, né? Tanto que é a palavra que está abaixo da nuca dela. E tinha uma coisa que ela me dizia muito na casa dela. Ela falava, eu preciso expurgar essa dor. Ela usava esse termo expurgar. Então, eu acho que as duas tinham, apesar de falarem disso de uma maneira diferente, elas tinham o mesmo centro de sofrimento. Então, assim, a gente fez algumas propostas, a Dora contribuiu com algumas coisas, a gente foi pensando que não era viável, e quando a gente propôs, acho que elas e a Dona Regina, talvez, foram as que tinham mais noção do que ia ser feito. A Dona Regina, eu falei com vocês mais cedo de Exu, né? A Dona Regina, ela tem uma relação muito profunda com o mesmo Exu que eu. Então, assim, na hora que eu entrei na casa dela, aquela imagem é dela, inclusive, ela levou pro set. Na hora que eu entrei na casa dela, eu dei de cara com o Exu no móvel e a nossa conversa começou aí. Assim, eu já virei e falei, eu não acredito que você gosta de Zé Pilintra. E foi assim a relação. Quando eu estava pensando, eu perguntei se ela queria fazer uma homenagem pro seu Zé. Ela ficou super empolgada. A Heloísa, quando a gente conversou, foi muito interessante, porque como eu conheço ela há muitos anos, para mim, ela tinha uma associação direta com a coisa do cinema. Só que numa das nossas conversas, ela falou comigo que ela sempre sonhou em ser cantora. E olha como é que é engraçado, né? Mesmo antes disso, eu já tinha o desejo de ter algum momento que alguém cantasse no filme. E aí, quando ela falou, eu falei, ela não fazia ideia do que eu ia fazer. Ela não sabia do cenário, quem está tocando é o meu primo, ele é músico. Ela não sabia que ele estaria vestido de Zé Pilintra, assim, e como ela tem essa coisa do cinema ter sido a mola de salvação da perda da filha, eu falei, eu quero que ela tenha a cena mais idílica de todas, assim. Então tem fumaça, né? Tem todo... Ela tem a cena cinematográfica. A Sheila é a que menos sabia. Ela sabia que eu ia em algum lugar colocar a mãe dela tocando piano,
Tem um artista português que eu gosto muito, ele tem uma galeria em Inhotim, ele chama Miguel Rio Branco, não sei se vocês conhecem ele. E ele tem um trabalho muito interessante com projeções em tecido. Essa galeria foi reformada depois que eu rodei o filme, eu não voltei, então não sei se essas obras estão lá, mas ele tem uma obra linda com vários tecidos que ele projeta tubarões, você entra no meio, parece que você está no meio de um aquário, assim, e ele tem uma com várias mulheres também. Então eu lembro que eu fui em Inhotim buscar inspiração, quando eu entrei e falei, pô, é isso aí. E aí ela não sabia nada que ela ia fazer. A gente pôs os tecidos, a gente deixou o vídeo no ponto, e na hora que ela ia entrar, eu falei com ela, você vai ver vários tecidos, eu quero que você atravesse como se você estivesse numa floresta. Só isso que ela sabia. E aí eu pedi para a moça do som deixar uma lapela nela, porque eu imaginei que em algum momento ela poderia se sentir compelida a falar alguma coisa, e é linda, né? Ela pede para a mãe tocar valsa e tal. Deixa eu ver, tá faltando a Lorena. A Lorena também dizia que ela queria homenagear mulheres trans. Aquele conceito foi da Rimena, diretora de arte. Ela trouxe uma artista linda que trabalha com essa coisa do vidro e tal. E a Valquíria, quando eu conversei, ela me disse que um dos melhores dias da vida dela tinha sido a primeira vez que ela colocou um sapato de salto. E aí eu achei que seria bonito ela entrar com vários saltos para ela, né, assim. E ela leu um poema de uma mulher trans, que foi a assistente de direção que me apresentou, a Kika Sena. Acho que eu falei todo mundo. É muita informação. Uhum. Já que você falou um pouco aí sobre música, né? As músicas do filme, né? Porque além do Abre Alas, né? Que tem a performance, tem o título também, tem ali também algumas performances de atabaque, né? Se eu não me engano. Sim. O piano, né? E tem a canção dos créditos, que é muito bonita, né? Que é A Bruxa, com a Nath Rodrigues interpretando, né? Queria que você falasse um pouquinho dessas escolhas, principalmente dessa última, né? Para os créditos. Quem é o compositor é o meu primo, que toca Abre Alas no final. Ah, olha. Essa música é dele. Essa música é dele e ele chamou a Nath para ser a intérprete. Essas coisas que eu falo com vocês, que eu acho que o processo criativo ele fica pulsando, né? Quando começou a flexibilizar a pandemia, eu fiz um churrasco com os meus primos e do nada ele pegou o violão e começou a tocar essa música. E aí eu olhei para ele e falei, que música é essa? Porque eu tinha um desejo de colocar uma cantora mexicana, que eu sou apaixonada por ela, que chama Natália Lafourcade, não sei se vocês conhecem. Ela ficou meio famosa porque uma música dela é a trilha daquele A Vida é uma Festa, Viva a Vida é uma Festa. Ela é uma mulher magnífica e ela tem uma música que chama La Malquerida, que fala sobre mulheres mal amadas, não sei o que lá, e que ela canta numa fogueira. No final ela faz uma espécie de um solilóquio lindíssimo sobre o feminismo. Esse era o meu sonho. Mas o valor era da Universal, assim, o valor dessa música era quase o meu cachê. E aí, nesse meio do caminho, né, meu primo tocou e eu falei, caramba, que música é essa? E eu acredito que ele vai lançar na quinta, junto com o filme. Ele tá ansioso aí, tadinho, tem quase 3 anos esperando para lançar a música. As do piano, a própria mãe da Sheila escolheu, quando eu fui lá, bonitinha demais, assim, me mostrou as partiturinhas dela, fiquei o dia inteiro com ela, assim, ela me contou um monte de casos. A música que toca na performance da Silvana e da Dora foi muito importante para mim também. É de uma artista pernambucana que chama Isadora Mello. Ela é uma mulher fabulosa, trabalha muito com frevo. E aí um dia eu estava, assim, uma pessoa que ia fazer o design do cartaz, que eu conversei lá atrás, um dia me mandou uma música dela e falou, nossa, isso aqui parece com você. Aí eu fui escutando, de repente caiu naquela música, que é uma música de 1 minuto e pouco, né? E na hora que eu escutei, eu falei, meu Deus, porque era isso, né? Eu queria que terminasse para cima, né? Aquela catarse. Deixa eu ver, eu esqueci alguma? Ah, não, e Abre Alas, né? Abre Alas surgiu também de um acaso, assim. A Heloísa, ela queria cantar pessoas que não têm domínio público.
músicas ótimas, ela tinha sugerido músicas ótimas, mas a gente, né, orçamento baixo, não tinha condição e tal. E aí a gente fez uma lista de músicas assim, que estavam em domínio público. Tinham várias da Chiquinha Gonzaga. E aí eu fui escutando tal, e eu lembro que eu estava entre Abre Alas e eu esqueci qual era a outra. Eu estava entre uma outra também. E aí eu sentei com ela, coloquei as duas e tal, e de repente eu falei, poxa, é a primeira marchinha composta por uma mulher, né, em 1800 e pouco, é uma letra que tem tudo a ver, né, com essa passagem, né, que de alguma maneira eu queria simbolizar que essas mulheres fazem. Ela adorou e fizemos um monte de ensaios com meu primo e funcionou. Fiquei super feliz. Nossa, né, além de tudo, tem essa coisa simbólica, né, da origem da música, né? Não, Faz perfeito, todo sentido, perfeito. muito bom. São escolhas muito ótimas pro filme, assim, né? Eu gostei muito também. E, bom, a gente falou de música e voltando agora para cinema, para cineastas, eu vi que você agradeceu, por exemplo, a Vardinha. E aí eu queria... Você comentou agora, né? Agora na nossa conversa você comentou sobre o Eduardo Coutinho. Então, eu queria saber de você, assim, quais são seus cineastas de maior influência para o seu trabalho, né? Que orbitaram aí o seu filme, mas que, né, estão o tempo todo com você, assim, né? Que são referências. Eu costumo brincar que eu tenho uma tríade do amor, que é a Vardar, o Kiarostami e o Eduardo Coutinho. São três cineastas, a pessoa não nivela nem um pouco baixo, né? Mas são três cineastas assim, que eu sempre tive muita dificuldade com essa coisa de que você prefere, sabe? Meu filho tem essa mania. Ah, mamãe, você gosta mais de coxinha ou empadinha, sabe essas coisas? Tudo ele acha que eu tenho que classificar. E eu sempre falo, detesto escolher. Para mim, as coisas têm a perfeição que elas têm, né? Mas eles três são assim... Acho que a Naomi Kawase também é uma artista que eu sou muito apaixonada por ela. Eu escrevi muito sobre ela na época da Filmes Povo. Teve o Indy, né? Fez uma super retrospectiva dela. Tem muita gente que eu gosto muito. E tem a Conceição Evaristo também, que não é uma cineasta, mas ela tem um livro, né, que é o Em Submissas Lágrimas de Mulheres, não sei se vocês já leram, que é uma maravilha, assim, que ela trafega um pouco nesse território entre, digamos assim, a realidade e uma ficcionalização de mulheres com as quais ela fala, né, sobre dores, enfim. É um livro que mexeu muito comigo, eu li ele antes de escrever o projeto. Tem uma xará minha também, escritora, a Úrsula, eu não sei se fala Legan, ela é uma americana, você conhece ela? Não sei se você já leu aquele livro dela que é na realidade o resultado, salvo engano, de uma palestra, de uma aula que ela deu, que ela fala sobre a ficção como cesta. É um livretinho que foi publicado. Foi uma das mulheres, eu tive essa sorte, né, no grupo de pesquisa, eu tenho duas mulheres que são da letras, né? A literatura é uma coisa muito cara para mim. Eu até acho isso engraçado, porque quando alguém vira para mim e me chama de cineasta, eu já acho tem uma coisa meio impostora nesse nome, mas eu me sinto muito mais escritora do que cineasta, sabe? A escrita é uma coisa muito cara para mim. E eu tive uma professora da letras e a Carol Fenati, que também é da letras, eu não sei se ela está dando aula na PUC, ela também é professora, ela tinha uma editora, e elas contribuíram muito também, sabe? Nesse diálogo com o campo mais literário. Então é um filme que eu acho que ele vai bebendo de uma série de fontes artísticas. Legal. E, bom, a gente já está caminhando aqui para o final da nossa conversa. O Abre Alas é o seu primeiro longa, está começando a trajetória dele agora, né, com lançamento no circuito comercial neste 11 de dezembro de 2025. Mas que a gente quer saber se já tem algum novo projeto em vista, Úrsula. Já vem mais filme por aí? Pois é, eu tenho tem um que já está bem na minha cabeça. Outro dia eu fui falar com meu filho, ele falou, ai mamãe, mais 6 anos.
não é possível que você vai fazer isso de novo. E é uma ideia que nasceu nele, inclusive, sabe? Totalmente diferente do Abre Alas. E aí de uma outra fonte que eu falei, que é bem mais da linha Kiarostami. É um filme que eu tenho vontade de fazer conversando com pessoas dentro de um carro. Meu filho, ele tem uma mania, sabe? Hoje em dia ele parou um pouquinho, mas ele tinha uma mania de entrar em Uber e falar: oi, para que time que você torce? E eu tenho vontade de fazer esse filme, para que time que você torce? E para além do futebol, né? Assim, essa coisa desse... Eu gosto muito desse universo da conversa que ele é atravessado por uma série de coisas, né? Você não está tendo ter um objetivo específico. Aí é uma vontade minha de, ao invés de traçar um objetivo, dialogar no fluxo, sabe? Da travessia. Tipo de coisa que você não sabe onde vai dar, né? Tipo, é um caminho a ser descoberto. Sim. Que legal, muito bom. E Úrsula, olha só, no texto de release do filme, tem uma fala sua que eu achei muito bonita, muito interessante, que eu gostaria que a gente terminasse a entrevista falando um pouco sobre ela, porque você diz assim: todo renascimento precede uma morte. Daí que eu queria te perguntar, você vê esse seu primeiro filme como um renascimento para você? E se sim, o que você diria que morreu artisticamente ou pessoalmente para que o Abre Alas pudesse nascer? Caramba, Kel. Vocês têm mais 4 horas? Fechando com chave de ouro. Você foi lá no Santo Graal para fazer essa pergunta. Meu Deus. Olha, eu tenho um certo fascínio com a morte, sabe? Artisticamente falando. Acho que isso aparece muito mais no meu trabalho escrito. Eu tenho uma mãe que luta para ficar viva tem mais de 20 anos, que ela tem uma saúde muito limítrofe. Já vivi muito. Então, a partir de uma relação que era traumática com a morte, eu comecei a olhar para a morte de um outro jeito. E comecei a pensar muito nas mortes que a gente vive em vida. Curiosamente, eu estou escrevendo uma dramaturgia agora que tem essa temática, num curso atrevida, né? A pessoa quer fazer teatro também. Mas eu estou fazendo um curso com um dramaturgo que eu gosto muito, e a gente está fazendo esse processo. Por que eu estou te dizendo isso? Porque ultimamente eu tenho pensado muito sobre essas mortes que a gente vive em vida. Acho que essas personagens, em alguma maneira, trazem isso. Acho que toda mulher, todo ser humano em geral, na realidade, vive muitas mortes, mas nós mulheres, acho que a gente é compelido a um constante lugar de reinvenção, né? No meu caso pessoal, que você tocou aí nesse tema, eu vivi um trauma muito radical durante o processo desse filme. Esse filme atrasou, inclusive, eu entrei numa depressão muito profunda por causa de uma traição que eu vivi no processo. E é muito doido você ter me feito essa pergunta, porque eu de fato vivi uma morte, acho que da pessoa que eu imaginava que eu seria artisticamente, sabe? Eu falei agora há pouco que às vezes, né, falar cineasta me parece que tem uma impostura. Isso é um gargalo para mim, assim, porque acho que talvez vocês não enfrentem isso tanto, vocês tenham a chave do jornalismo para responder o que vocês fazem da vida, né? Desde que eu parei de dar aula, eu me senti num limbo, assim, porque eu hoje em dia, para me escapar com mais tranquilidade dessa pergunta, às vezes eu falo que eu sou professora, eu falo que eu trabalho com cinema, mas eu não me sinto nenhum nem outro direito, sabe? Talvez eu me sinta mais escritora, e ultimamente eu tenho me sentido artista, mas me parece tão fake falar isso, né? Tão arrogante. Então, quando você me pergunta isso, Kel, você foi muito incrível nessa pergunta, porque eu acho que morre uma pessoa que tinha muita utopia, sabe? De que o cinema era diferente, sabe? Eu fui fazer o filme depois de 15 anos de carreira, e eu tinha uma relação de amor com muita gente que me sacaneou muito nesse processo. Então, assim, morreram amizades, morreram trajetórias, sabe? E acabou que o filme
ganha muito esse simbolismo. Olha como é que a coisa é interessante, né? Antes de eu conversar com as personagens, eu conversei com uma tia minha, porque eu queria ver se dava liga, quando eu estava escrevendo o projeto. E essa tia faleceu em setembro, antes de ver o filme pronto. Então, assim, acho que essa é uma ambiência, sabe? Você foi muito cirúrgica. E quando eu digo que eu acho que todo renascimento, né, precede uma morte, talvez pareça muito, muito densa essa fala, mas eu acho que isso diz da nossa experiência na humanidade mesmo, assim. Né? A gente tem esse gargalo aí que é a nossa finitude, mas eu acho que enquanto a gente está vivo, né, o tempo inteiro a gente morre simbolicamente, né? Assim, quando meu filho nasceu, morreu uma mulher que não era mãe, e nasceu outra, né? E eu espero de coração que agora eu possa falar com mais naturalidade essa coisa de ser artista, ser cineasta, sem me sentir muito estranha. Mas eu acho que renasce uma mulher mais forte, sabe? Assim, acho que agora para me derrubar tem que usar um pouquinho mais de força do que tinha antigamente. Muito obrigada por essa pergunta. Obrigada a você por compartilhar assim, uma resposta tão cheia de camadas, sabe? Porque eu concordo muito com você. Eu acho que a gente tem uma vida de muitas transformações, né? De muitos renascimentos, de muita coisa que a gente tem que deixar, até aprender a entender que é uma morte, né? Sim. Então, é muito bonito, assim, como isso tudo tá no seu filme, tá no modo como você fala dele e na sua arte. E sim, você é uma artista, tá? Muito talentosa que deixa a gente com esse primeiro filme com vontade de ver o seu próximo projeto, né? Tomara aí que não demore 6 anos, tomara que demore pouco, né? Menos que isso pra gente poder ver. Fazer cinema no Brasil demora, né? Demora. A gente sabe que o processo é difícil, mas a gente torce para dar tudo certo, Úrsula. E olha, parabéns mais uma vez, tá? Pelo Abre Alas, para você, para toda a sua equipe, para essas 7 mulheres que compartilharam suas vivências com a gente, né? Abriram as portas das suas vidas para a gente conhecê-las e que muitas pessoas vejam, né? Se identifiquem, né? Se vejam também. Aprenda com elas, porque, sabe, isso é muito bonito também, essa coisa de você poder aprender através do que elas compartilham, assim, é muito, muito bonito. Obrigada. A gente fica por aqui. Se você gostou da entrevista, acompanhe o nosso trabalho aqui e no site cinematório.com.br. Temos conteúdo sobre o cinema para todos os gostos. Também convidamos você a participar do Cineclube Cinematório. Além de nos ajudar a manter o site e os podcasts no ar, por meio do Cineclube você tem acesso a conteúdo exclusivo produzido só para apoiadores. Acesse cinematório.com.br e junte-se a nós. Beijo, gente. Até a próxima. Um grande abraço, pessoal. Até mais. Tchau.